E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Gustavo Eufrásio e estamos aqui de novo com mais um episódio do podcast O Brasil Me Tira do Série. E como sempre, eu tô aqui com meus amigos Ju Souza. E aí, pessoal, como é que vocês estão? E com o Stefano. Oi, gente, tudo bem? Para falar de mais uma série. Mas antes de falar dela, já vou avisando que esse episódio contém spoiler. Porque a gente vai falar de uma série, do início ao fim, da temporada inteira, então obviamente tem spoiler. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a série Manhãs de Setembro, da Amazon Prime Video. Foi uma série que estreou em 25 de junho de 2021. Teve como diretores Luiz Pinheiro e Dainara Toffoli. O roteiro ficou com Alice Marconi, Carla Meirelles, Marcelo Montenegro e Josefina Trota. A produtora foi a O2 Filmes. E o elenco é composto de Lineker, Thomas Aquino, Karine Telles, Paulo Miklos, Gero Camilo, Cláudio Dias e mais uma galera aí. Step, fala um pouco pra gente da sinopse. Então, Manhã de Setembro conta a história de Cassandra, vivida por Lineker, que é uma mulher trans e trabalha como motogirl em São Paulo. E tem na música a sua maior força. Ela precisou abandonar sua cidade para realizar o seu sonho de se tornar cover da Vanusa, a grande cantora brasileira que fez sucesso na década de 70. E após muitos sofrimentos, Cassandra vive agora num momento de estabilidade. Ela consegue alugar um apartamento só seu e descobre um amor na figura de Ivaldo, vivido por Thomas Aquino. Mas tudo começa a se complicar quando sua ex-namorada, Lady, interpretada por Karine Telles, reaparece com um menino que diz ser seu filho. E Ju, por que o nome da série é Manhãs de Setembro? Que bom que você perguntou isso, Stefano. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Bom, o nome da série vem justamente de uma música do mesmo nome da Vanusa, né? Que é a música Manhãs de Setembro. E ela se encaixa perfeitamente com a história, né? A história especificamente da Cassandra, porque a música justamente narra uma pessoa que estava passando por um momento de dificuldade, de tristeza, enfim, mas que mantinha esperança de que as coisas melhorariam, né? Numa manhã de setembro. E a gente vê um pouco disso na personagem da Lineker, né? Que ela, apesar de todas as adversidades, ela consegue manter a esperança de que as coisas vão melhorar. E bom, essa música também é cantada na série, interpretada pela própria Lineker, logo no primeiro episódio, né? Se eu não me engano. E acho que aí a gente já pode usar isso de gancho pra falar da trilha sonora, né, Gustavo? Sim, a gente não pode começar a falar dessa série sem ser pela música, pela trilha sonora dela, que é bem viva. É uma trilha sonora bem viva dentro da narrativa. Basicamente é composta de músicas da Vanusa, que na série, do jeito que eu ia falar, por isso que a Vanusa era interpretada pela Lineker. As músicas... As músicas são cantadas pela Lineker em diversos momentos da história, durante os 5 episódios. E eles escolheram muito bem as músicas, porque elas se encaixam perfeitamente com aquele momento da Cassandra e dos outros personagens também, do que tá acontecendo nas dinâmicas entre eles. As músicas geralmente contam uma história que ajuda a levar a narrativa pra frente, né, gente? Sim. Sim, Em total. vários momentos, você percebe como a música não tá ali por acaso, né? Não tá aleatoriamente. Que geralmente ela entra pra marcar algum momento, pra, né? Às vezes a letra se relaciona diretamente com a história que tá acontecendo, com o desdobramento, né? Que a gente tá vendo. E, enfim, ela entra justamente como esse auxílio, né? Pra contar a história. Você percebe que teve todo um cuidado da escolha das músicas, né? Uhum. O que mais? O que eu tenho pra falar é basicamente que as versões ficaram muito boas. A voz da Lineker é muito boa mesmo. Eu já tinha escutado músicas dela antes. Não sou muito fã, não, do estilo de música. Mas a voz dela... Nenhum de nós, né? Nenhum, Mas não dá pra negar que a voz dela é muito boa e encaixou muito bem nas músicas, que inclusive estão no Spotify. Se vocês quiserem ouvir essas versões, estão lá. Pois é, e eu acho interessante também que ajuda a mostrar pra nossa geração e para gerações seguintes um pouquinho de quem foi a Vanusa, né? Porque Sim. vamos dizer que nossa referência dela é uma referência muito específica. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho, límpido. Sim. Muito específica e triste pra própria Vanusa. De fato. Mas enfim, a gente fala mais sobre isso depois. Eu mesmo não conhecia a fundo essas músicas que tocaram lá. Nem eu, menino. Muito menos eu.
muito boas, inclusive. Mas eu não conhecia antes, então foi legal. É sempre legal quando tem algumas séries e filmes, assim, que trazem um pouco de outras músicas, não tão famosas, porque as músicas delas são famosas, mas assim, como você falou, né, Ju? Uhum. Que não são uma referência pra geração, né? Pra nossa, no caso. Pra outras, sim. Pois é, e aí eu fico me perguntando como a Vanusa escapou da gente, sabe? A gente ouve tanto, não a gente, nós três, né? Mas a nossa geração, a gente ouve tanta gente mais antiga, assim, tipo, sei lá, próprio Alceu Valença, a gente ouve muito, essa galera aí. Eu acho que é o fato da nossa referência que deixou meio que escapar. Tipo, meio que, sei lá, tirou uma credibilidade, digamos assim. Sim, talvez. Sim, até porque, cara, isso... Acho que aconteceu 2 vezes isso, né? Foi. Eu acho, então. A primeira vez, se eu não me engano, foi em 2009, que foi o episódio do hino, né? Do hino nacional. Uhum. E aí teve uma outra vez em um show que ela emendou uma música na outra, que ela confundiu e tal. E aí isso virou chacota, né? E acho que por isso a galera não se interessou muito. Foi até o que a Gil falou ontem quando a gente tava fazendo a pauta. Não que hoje em dia a galera não seja da zoeira, mas lá em 2009 a galera não tinha... Limites. Não pegava leve não, sabe? Não tinha noção. Famosa noção. Eu acho que se isso acontecesse hoje em dia, não que não fosse virar meme, ia virar meme da mesma maneira. Mas eu acho que ia virar meme de uma forma um pouco mais... divertida e leve. Mais leve. Mais respeitosa. Sabe? Ia ser tipo, ai, que ícone, sabe? Algumas coisas assim. Ia ser engraçado, ia ser meme, ia ser viral. Todo mundo ia falar da mesma maneira, mas não ia ser tipo... Tipo a Gretchen. Acabando com tipo isso, não ia ser acabando com a carreira, sabe? Ia ser tipo... Uhum. Alavancando. Beleza, mas vamos conhecer um pouco da Vanusa também? Ia ser uma coisa meio assim, eu acho. Pode ser que eu esteja errado, né? A galera ia pegar, ia resgatar a música dela, fazer versão funk, sabe? Fazer lo-fi, as paradas assim, porque é o que as pessoas fazem hoje em dia. Eu acho que ia ser mais pra esse lado. Mas de qualquer forma, pra gente é ícone, porque esse vídeo não desmerece nada a qualidade de artista dela. Enfim, voltando a falar da série, Step, fala um pouquinho pra gente do que você achou da fotografia, da arte. Tem uma cena muito específica no primeiro episódio que eu gostei muito da fotografia. Quando a Cassandra vê o desenho do endereço do Gersinho, que é o filho dela. E a câmera dá um zoom na Cassandra enquanto o fundo fica se mexendo, meio como se fosse uma câmera nervosa. Uhum. Isso me marcou ali como uma fotografia muito boa. Além das cores sendo basicamente laranja e cinza em qualquer cena. Sim. Pois é, tem muito laranja, muito cinza, muito sépia. É uma escolha, não necessariamente agrada ou não, mas enfim. E também tem uma coisa que me incomodou um pouco. Foi as barras pretas da tela, como se fosse um formato de filme. Por que te incomodou exatamente? Porque ontem você falou isso e eu não... Você sempre fala, na verdade. Por que isso te incomoda? Sei lá, eu acho que o formato pra TV, entre aspas, digamos assim, seria melhor widescreen, que é todo completo, assim. Eu nunca reparo. É uma coisa que me irrita. É uma coisa que não. me irrita desde, sei lá, da Globo, sabe? Querendo fazer uma coisa meio cinema em algumas novelas, super séries. Tipo, os dias eram assim, Onde Nascem os Fortes, as chamadas de Outro Lado do Paraíso. Isso não me atrapalha nem um pouco. Não é uma coisa que chama minha atenção nem pra bom nem pra ruim, sabe? É só, pra mim é um estilo. O widescreen ou não, pra mim é, segue, sabe? E você, Ju? A questão do formato também não me chama atenção. Tem hora que, às vezes, sei lá, por exemplo, eu tô revendo a Diarista, porque eu amo a Diarista, é minha série brasileira preferida. E ela tem formato antigo, né? 4x8, né? E aí, logo no começo, eu ficava vendo aquilo, caraca, mano, essa coisa chapada, e do lado vai ficar essas faixas pretas, que saco. Mas depois eu abstraí, sabe? Agora não me incomoda mais. E, enfim, eu não levo isso tanto em consideração. Tem coisas que costumam me incomodar mais, né? Em uma série, em termos de formato, em termos, às vezes, de qualidade de vídeo e tudo mais. Mas isso não. E ainda sobre a fotografia, né? Você tinha comentado, Gu, que você acha que ela se aproxima de um estilo Netflix. O que isso quer dizer? Fala mais. Eu falei isso muito Onde Está Meu Coração. Que ela tem um formato, é meio óbvio. É Globoplay, então tem um formato de Globo. Sim.
Só que eu acho que ela tem um formato de... um estilo, na verdade, né? De mais novela, se aproxima, assim, a própria fotografia, a modo que é filmado. E essa não. Ela, eu acho que as produções da Netflix, ela é da Amazon, tá? Só pra não achar que eu tô falando besteira. Tem um formato mais cinematográfico. E eu achei que ela tinha também. É a primeira série brasileira que eu vejo da Amazon, sem ser a 5 vezes comédia, que teve uma outra abordagem, que foi uma coisa, cada um filmou em casa, teve uma coisa diferente. Então, assim, uma produção grande, tradicional, entre aspas, né? É a primeira. E eu achei que se aproximou. Tipo, se fosse uma série da Netflix, se tivesse na Netflix... Calma aí, como é que eu posso explicar? Se não me dissessem de onde ela é, Você eu poderia ia achar que ela era da Netflix. Netflix, sabe? E aí eu pensei em uma coisa, que eu falei talvez. assim, a Netflix, o Prime Video, eles são internacionais, então eles têm algumas produções de fora, né? A Netflix, algumas não, muitas, né? O Prime Video menos, mas tem bastante também. A Globoplay não, é uma brasileira. Então, o estilo das séries da Globoplay, creio eu, que eles não têm uma... sei lá, talvez uma obrigação de seguir um padrão internacional, sabe? Verdade. Eles fazem do jeito que eles fazem, sabe? Do jeito Globo, do jeito brasileiro, e é isso. Eu acho que essas outras, por mais que tenham o jeitinho brasileiro também, elas têm que seguir um nível de qualidade internacional que a série, se alguém for assistir lá nos Estados Unidos, tem que estar no estilo Netflix. Se for na Netflix, se for assistir lá, sei lá, na Inglaterra, essa série da Amanhã de Setembro, a pessoa tem que ver o estilo Prime Video da série. O Globoplay não tem essa, por mais que possa ser visto fora do Brasil, não pode? Eu acho que pode, né? Com VPN todo mundo pode. Tem isso. Pode também porque tem nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Eles não têm essa questão de ter um referencial internacional dentro da plataforma de conteúdo original, né? O conteúdo original é brasileiro na Globoplay. Nessas outras, o conteúdo original começou sendo estadunidense, né? Então, eu acho que tem essa questão de, parece mais cinematográfico, talvez, por esse motivo. De ter que seguir esse padrão de fotografia, de arte, de tudo. Ainda sobre a arte e a fotografia, uma cena muito específica. O Step tinha comentado um pouco antes, né, de uma cena que ele achou interessante. A cena que eu achei muito interessante em termos de fotografia foi no momento em que ela tava acordando e aí a câmera acompanha ela, assim. E tem várias dessas interferências, essas intervenções da fotografia. Em alguns momentos, assim, mais aleatórios, né? Pra mim, pelo menos, eles mandaram muito bem nesse sentido. Ainda sobre essa coisa de que vários recursos são utilizados pra ajudar a contar a história, né? Assim como a música, né? A trilha sonora, a fotografia, a arte também tem esse papel, né? Que não é só o roteiro, não é só o ator e tudo mais, né? Não é só a locação, blá, 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 blá. Eu acho que a fotografia e a arte, quando ela tá cantando, seria como, tipo, ela tá cantando no bar, a Cassandra tá cantando no bar, enquanto, por exemplo, tem cenas da Lady e do Gersinho no carro, sabe? E aí você quer dizer que, assim, pra dar uma diferença das cenas também, um contraste da cena que ela tá cantando, é uma coisa mais... Eu acho que conversa glamurosa também, né? Eles tentam botar um pouco mais de... Glamurosa, rainha do funk. Desculpa. Mas sim, eu concordo super com essa coisa do contraste, e esse contraste, ele existe, né, pra justamente marcar bem que no momento em que ela tá cantando, sabe, o problema do apartamento tá pra trás, o problema das entregas não darem grana tá pra trás, enfim, é pra marcar bem que aquilo ali é um momento de transcendência da personagem, né, é um momento em que ela se realiza, é uma válvula de escape, né, que, enfim... Sim, também acho, total. Falando um pouquinho agora de roteiro, teve uma questão que, pra mim, a gente falou no episódio da 5 vezes de comédia, a gente tá citando muito os outros episódios, então escutem, por favor. Lá a gente falou um pouco sobre essa questão da suspensão da descrença, que é quando você, basicamente, suspende sua descrença, mas quando você entra na história mesmo, sabe? Você acredita naquelas coisas que estão sendo apresentadas. E, às vezes, algumas coisas acontecem que quebram essa suspensão, que não deveriam acontecer, pra não te tirar do foco, mas algumas coisas parecem falsas e aí te tiram de lá. E aí eu tive a impressão, assim, na minha concepção, de uma coisa que me tirou um pouco. Que, assim, ela é uma motogirl. Pra mim, toda hora que ela tirava o capacete pra fazer uma entrega, tava me tirando muito da série. Que eu falava, cara, principalmente pelo fato dela usar óculos em algumas horas, eu falo,
tava muito complexo pra mim. Assim, eu quase não vejo o entregador tirando o capacete pra fazer a entrega. E com o óculos, eu falava, gente, ela tira o óculos, bota o capacete, bota o óculos. Tava muito difícil, sabe? Não mostrava isso, mas na minha cabeça eu falei, cara, tava me tirando essas coisas, assim. Eles já não concordam tanto assim comigo. Isso pra mim passou batido. O que, na verdade, o que eu fiquei atenta pra ver como que ia ser era justamente o fato dela usar óculos. Porque eu pensava por que ela tirou o óculos? Ah, não, faz sentido. Pra botar é melhor colocar o capacete primeiro, depois colocar o óculos. Senão você pode colocar, o negócio pode sair do lugar, pode cair, enfim. Só que, cara, eu, quando vejo entregador, ainda mais assim, pra quem mora em apartamento, o porteiro não vai deixar o cara subir sem mostrar a cara, porque aí, né, até você descobrir que focinho de porco na tomada, ele pode, né, pode ser, sei lá, ele pode ser uma pessoa perigosa em potencial, né, tipo, e mesmo o que acontece aqui na minha quebrada, né, o cara, não é que ele faça a entrega sem capacete, é porque ele não usa capacete, ponto. Isso também. Também. Eu fiquei pensando nisso depois, quando acabou. Falei, tem gente que, no caso, não aparece capacete que não tava nem usando, Exatamente. né? E também tem aquela coisa dos produtos audiovisuais que mostrar meio que correto, porque você não vê alguém no carro sem cinto. É meio que, tipo, gente, usa capacete. A não ser que seja, por exemplo, a intenção, né, essa, de mostrar que tá errado, digamos assim. Aí a pessoa provavelmente não estaria, ou estaria falando no telefone quando dirige, assim, mas marcando que tá errado, né? Teve um outro momento que a Cassandra tá na moto que me incomodou também, mas não tem nada a ver com suspensão da descrença, não. Foi um diálogo dela com ela mesma, ou dela com a moto, que a moto tá parando e ela fala, tipo assim, não, sei lá, não faz isso comigo, não para agora, alguma coisa assim. Sozinha. Ficou meio falsa, ficou meio forçada essa parte. Porque é uma questão que é recomendado evitar, que é essas falas sozinhas. Primeira aula de roteiro, é a primeira coisa que você aprende. Basicamente isso, pra você não colocar. É muito comum em novela do personagem estar sozinho no quarto e quase que explicar o que tá passando na cabeça dele. E pega mal, porque, eu faço isso no meu dia a dia. Tá, tudo bem, todo mundo faz, quase todo mundo faz, né? Não é uma coisa recomendada, porque o que a gente tá vendo na tela não é nosso dia a dia. É um diálogo, não é uma conversa, é um roteiro, não é sua vida, sabe? Não é o cotidiano. Por mais que esteja lá pra representar isso. Como a gente tá fazendo sozinho, a gente não nota que isso vai ser forçado no nosso dia a dia também, sabe? Mas em séries, de modo geral, e filme, enfim, qualquer roteiro é recomendado não fazer isso. E nessa série, esse momento foi o único, eu acho, que teve isso. E foi um que eu falei, putz, não precisava. Sabe? Na verdade, tem meio que uns diálogos com a consciência, né? Que é como se fosse uma narração, basicamente, que conversa com ela em alguns momentos que ela tá sozinha também. Que no início fica meio assim, depois a gente descobre que a voz da consciência é a Vanusa falando com ela. Não, a gente vai falar disso mais pra frente. Como ela é muito fã da Vanusa, acaba que a voz da consciência dela é a Vanusa. Só que apesar de ter achado isso legal, ter sido uma ideia boa colocar como a Vanusa, eu acho que é totalmente dispensável. Ficou meio didático demais, meio explicativo demais. Eu não gosto quando é assim. Se tirasse todos esses momentos... Ok, a gente já sabia que a Vanusa era muito importante pra ela. As músicas já estavam falando isso pra gente o tempo todo. Então não precisava mais desse momento. E essa voz ficava toda hora voltando e falando. E era uma coisa que ficou meio repetitiva. Tipo, tá bom, ok. Em certos momentos, eu particularmente até me confundi. Assim, tinha hora que eu achava que a voz estava concordando com o que tinha acontecido, mas na verdade ela não estava concordando, ela estava discordando, ou o contrário. E aí, assim, isso, além de não fazer diferença, isso chegou a me atrapalhar em alguns momentos, entendeu? Uhum. A mim também. Eu não. É curioso, né? Como cada pessoa tem uma percepção. Mas né? É uma obra polissêmica, né? Mas aí agora falando de coisas legais do roteiro, porque a gente começa falando mal pra depois, né? Então, teve alguns momentos bem interessantes de alguns recursos que eles usaram, que são recursos bastante usados, mas que eles conseguiram usar de uma maneira bem legal. O primeiro deles é que a gente descobre que o Ivaldo, que é o par romântico da Cassandra, ele é casado com uma outra mulher. Só que, lá no segundo episódio, eles já dão uma pista sobre isso. Que é aquela assim, quem pegar, pegou, sabe? E eles fizeram de uma maneira que
A Ju, no caso, ela entendeu mais rápido, mas eu e o Step, a gente caiu na pegadinha deles, né? Eu fui mais lerdo. Não vou negar. Não vou negar. Que no caso era o quê? Ele tá com a filha dele, comprando um jaleco e tal. Ele tá no telefone com a Cassandra. E aí, quando desliga, a filha pergunta, você tá falando com quem? E ele mente, falando que é um amigo do trabalho. E ela não cai... A impressão que eu tive foi essa, que ela não caía nessa dele, que ela tinha percebido que era uma fé, sabe? Também percebi. E aí, o que ela fala depois, meio que confirma isso, mas foi mais uma... Eu acho que foi uma intenção dele de fazer a gente cair nessa pra mais na frente revelar do que realmente o que aconteceu. Que ele diz que vai levar ela na festa, numa festa que ela tem que ir, e ela fala assim, você pode me levar, mas não precisa. Aí ele fala, sua mãe vai saber, minha mãe não precisa saber. Esse contexto de como foi, parecia que a interpretação que eu tive foi, ele tem essa filha, só que ele é divorciado, eles não moram mais juntos, então a mãe não vai nem saber que ela foi na festa sozinha, que ele não levou ela. E que ela tava deixando ele livre pra sair com essa fé. E o Step teve uma interpretação parecida, né? Até porque em outro momento ele fala que, tive que dar uma desculpinha lá em casa, quando ele vai encontrar a Cassandra. E eu achei que era uma desculpinha pra filha. Mas em nenhum momento eles falaram que ele era divorciado. Eu que interpretei, eu que assumi, isso foi. E aí no final, quando mostra mesmo, né, que ele tem uma mulher, eu fiquei... tá! Entendi. Quando mostra primeiro a mulher, eu pensei assim... Tá, mora junto, mas estão separados. Eu também pensei nessa possibilidade, porque assim, naquele momento eu tinha gostado dele. Eu falei, ele não vai fazer isso comigo. Ele não é filho da puta assim. Essa cena dele com a filha aconteceu depois dele ter falado de ter dado uma desculpa em casa. Então assim... Quando ele falou de dar uma desculpa em casa, eu já falei, pronto, esse cara é casado. Eu até coloquei na minha anotação, o Ivaldo é casado? Na hora que ele tava com a filha, eu não vi como se a filha estivesse dando carta branca pra ele fazer os corre dele. Eu vi como a filha querendo se livrar do pai, tipo, também, eu já sou crescida, não quero, não, sabe, tipo, foda-se o que você vai fazer. Eu cresci agora, sou mulher, né? Eu cresci agora, sou mulher, tem que encarar com muita fé. Não, tipo assim, caguei. Se você vai sair, vai pra casa, faz o que tu quiser, sabe? Vai pra onde quiser, só não vem me acompanhar pra essa festa, porque eu quero, sabe? Sou grandinha, não preciso de babá. A gente acabou de falar de um detalhe do segundo episódio. Aí no terceiro episódio tem outro detalhe das escovas de dente. No início do episódio, Gersinho pede pra Cassandra comprar uma escova de dente porque o dele tava antigo e tava machucando a gengiva dele. Só que ela não compra, porque é muito caro e tal. No final do episódio, a Cassandra tá em casa, depois de, digamos assim, despachar o Gersinho e a Lady de casa. E ela vê a escova do Gersinho e joga no lixo. Eu achei interessante que, no final, o gancho mesmo fica focado na escova de dente no lixo. Qual o nome disso, gente? Pista e recompensa. Pista e recompensa. Que é quando você planta uma coisa pra colher mais na frente. Porque se só no final do episódio ela tivesse jogado as escovas no lixo, como uma metáfora de estar tirando eles da vida dela, seria impactante por isso, mas não seria tão impactante sem esse contexto que eles deram antes da questão da escova lá, quando eles estavam na farmácia, de ter que comprar uma nova, porque a dele já estava velha e tal. Então, assim, eles prepararam um terreno para no final do episódio a escova ser importante, não ser só um objeto. Mas não, a escova tinha um significado, porque eles prepararam isso e no final ela jogou fora e teve um pouco mais de peso, né? Ainda sobre o roteiro e sobre a magia do roteiro, enfim, da escrita do roteiro, de como você pode contar uma coisa sem precisar falar, sem precisar de uma cena super verborrágica e explicativa. Na hora em que o Ari e o Décio estão tomando conta do Gersinho, né? E aí o Ari tá mostrando uma caixa de tesouros dele com várias coisas do santo e algumas coisas do passado, enfim. E aí o gurizinho se depara com uma foto dele de batina. Aí ele pergunta, você é padre? Aí o Ari responde que não, porque ele não conseguiu ser padre e santista ao mesmo tempo. Aí ele pergunta depois, e você é o quê? Aí ele fala, agora eu sou só a santista. Nisso, ele levanta uma plaquinha, né, um enfeitezinho, um quadrinho do bicampeonato do Santos. E aí, na mesma hora que ele levanta, você consegue ver claramente ali, bicampeão. Quando ele conta pra ele o que ele é, né? Isso eu achei
sensacional. Eu não preciso explicar, não, né? As pessoas entenderam. Mas, no caso, ele é bi. Acho que sim. Acho que sim. Eles quiseram mostrar que ele é bi. E em vez do menino, em vez do coroa ter que falar, não, agora eu sou bissexual e santista. Não, ele só mostra a plaquinha do bicampeão. E aí aquilo lá tá implícito. Foi muito bem feito. Uma outra coisa ainda sobre o roteiro é que a história é muito redondinha, sabe? Durante a minha experiência acompanhando a série, eu vi várias situações que podiam ter alguns desdobramentos e eu pensava, não faz isso não. E eles não faziam. E eu fiquei tipo, ai, graças a Deus. Porque aí, assim, é redondinha, sabe? Ela começa aqui, beleza, tem lá a virada necessária, depois ela acaba. Não abriu um monte de ramificação, sabe? Não é que nem... É que nem a... Eu vou ter que usar referência a Loki. É igual a linha do tempo sagrada, sabe? Não fica abrindo 300 ramificações, porque senão a AVT ia ter que podar aquilo tudo, não é mesmo? E no caso não aconteceu, e eu fiquei muito feliz. Algumas questões ficaram sem resposta, na verdade não algumas, mas a história da mãe da Cassandra, né? E do abandono dela e tudo mais. Muita coisa ficou subentendida, mas eu gostaria de ver um pouco mais. Talvez seja, né, uma linha que eles podem abordar na próxima temporada. Mas assim, se por um acaso a série tivesse sido cancelada e tipo, só é isso aqui, tá tudo jóia. Sim. Né? Assim, ela... É um final aberto? Mas... mas tipo, tudo bem. Deu pra ver que terminou bem. Se acabasse ali. Exatamente. Aquele final ali dá uma continuação, né? Mas também não. Exato. Tipo, é isso, sabe? A resolução da história é essa, sabe? Não ficou nada em aberto, assim. Ficou em aberto num sentido, tipo assim, queremos mais dinheiro, queremos mais trabalho, temos que pagar nossas contas, então vamos deixar aqui aberto pra gente fazer uma segunda temporada. Mas não num sentido de mal feito, tipo assim, nossa, não responderam questões que abriram, nesse sentido não. Se eles forem fazer uma nova temporada, eles precisam ainda não fugir muito do tema, né? E se, entre aspas, a situação se resolveu, entre muitas aspas, né? Eles precisam de alguma coisa pra contar uma nova história, sabe? Continuar. Qual vai ser o drama que vai acontecer na segunda temporada? Dá pra puxar dali. Essa questão do abandono também seria um paralelo, né? E daria pra ir mais a fundo nisso. E por último, mas não menos importante, Pajubá. Quem não conhecia o Pajubá passou a conhecer, porque é usado em vários momentos. Às vezes pode até confundir as pessoas, né? Step, por exemplo, você ficou um pouco confuso, não foi, amigo? Fiquei. Tinha palavra que eu sabia o que era, tinha coisas que eu não sabia, mas também não fui procurar depois, né? Porque eu não gravei. E falando sobre o Pajubá especificamente, uma coisa que eu achei muito curioso, que em 2018, se eu não me engano, teve uma questão do Enem que falava do Pajubá, né? Não era nem, tipo, você precisava saber o que era o Pajubá, mas não, você tinha que interpretar um texto que falava sobre o Pajubá, da mesma forma que, às vezes, a gente tem que interpretar um texto do Enem que fale sobre, sei lá, sobre física quântica, mesmo que a gente não saiba física quântica e, tipo, as pessoas não reclamam. Mas, óbvio que a família tradicional brasileira reclamou pra caramba disso na época, mas, enfim... Na época eu cheguei a pesquisar, né, ver algumas matérias a respeito para entender o que estava acontecendo. E, cara, o Pajubá tem muitas palavras de origem indígena. E eu acho que isso interfere um pouco na atuação, nas atuações, né? Porque, às vezes, eu sentia, principalmente nos 2 primeiros episódios... Os 2 primeiros episódios, eles são um pouco complicados, assim, sabe? São meio devagar. A maioria das coisas controversas que a gente achou, as coisas que a gente não curtiu muito, aconteceram nesses 2 primeiros episódios. E a atuação mesmo da Lineker, nesses momentos, eu achava meio forçada, meio, tipo... A impressão que eu tinha era que não tava soando natural, sabe? Era como se ela não tivesse o costume de usar o Pajubá, e aí, de repente, ela tava fazendo uma personagem que usava muito, e usava em muitos momentos, e aí isso comprometeu um pouquinho, pelo menos na minha opinião, no desempenho da Lineker nesse comecinho. Mas depois isso não foi um problema pra mim. De modo geral, eu acho que
Tudo melhorou a partir do episódio 3. Os 2 primeiros estavam lentos, a história não tinha engatado ainda. E essa até é uma coisa que eu notei na própria Lineker. Eu senti a voz dela não muito clara quando ela falava. Tava meio difícil de entender algumas coisas. Meio pra dentro, meio como se estivesse quase murmurando, sabe? Tipo eu falando aqui no podcast. Tipo você. Se você tá dizendo, eu não falei nada. Você riu, então concorda. Que é o quê? Quem ri consente também? Não é só quem cala consente, quem ri consente também. Sim. Tem um detalhe também, né, que eu até comentei ontem com vocês. Todo o trabalho de construção de personagem, todo o processo foi feito online, foi feito em plena pandemia. Os atores não houve uma preparação de elenco presencial, ou pelo menos houve, assim, a maior parte dela não foi presencial. E assim, eu estudo artes cênicas, eu tô fazendo aula de atuação online e eu devo dizer, não é a mesma coisa. Não é nem uma questão de, é ruim, não sei o quê. Não, mas é mais complicado, sabe? A gente precisa da presença, a presença é fundamental e é óbvio que isso vai interferir. A gente vai falar um pouco sobre a Lady. Uma perguntinha assim pra vocês. Cusana? Sim, ou claro? Quer começar, Gustavo? Posso começar? Então, eu acho que eles conseguiram colocar nos detalhes... Eles usam muito detalhes, né, nessa série. Eles conseguiram colocar nos detalhes umas coisinhas, assim, que só pra quem consegue, assim, prestar atenção mais em alguns detalhes, né, e mais a fundo, consegue notar sobre a personalidade da Lady. De ser uma pessoa que foi mãe solo, né, já há 10 anos, que não teve uma vida fácil, morando na rua... e vendendo na rua, trabalhando na rua. Então, por mais que ela queira fazer tudo pro filho dela, ela também quer fazer coisas pra ela. E 2 detalhes, assim, tem um detalhe muito óbvio, que é quando basicamente ela deixa o filho dela com outras pessoas pra ir aproveitar, tipo, sair com um cara, essas coisas assim. Mas tem uns detalhes sutis, assim, que eu notei que talvez mães em outras situações não fizessem. 2 que eu notei, tem a ver com a mesma coisa, que é dormir. Logo no início, quando eles dormem no carro, eles se revezam. Na hora que o despertador toca, ela acorda ele, tipo, o horário certinho pra ele ficar acordado e ela dormir. Não sou mãe, não sei se eu estou certo ou não, mas em outras situações, talvez uma mãe deixasse passar. Tipo, meu filho tá dormindo, vou deixar ele dormir. E em outra situação é quando eles estão hospedados na casa do Ari, não é? Isso, Ari e Décio. Que ela, quando eles estão dormindo, ela tá deitada na cama e ele tá dormindo no chão, no colchão, mas no chão. E eu acho que mostra muito disso, sabe? De como ela faz tudo pelo filho. Tipo, ela colocou ele na cama. Tipo, eles estão dormindo numa casa, não estão dormindo na rua. Mas ela tá dormindo na cama. Tipo, ela quer um pouco de conforto pra ela também, sabe? Ela quer pro filho, mas ela quer ter aqueles momentos dela, porque ela sofreu muito, sabe? Ela batalhou muito, então ela sente... E não está errado, sabe? Não tô aqui pra falar que tá certo ou errado, não. Só são umas nuances que os diretores, os roteiristas colocaram que eu achei muito legal. Que dá mais profundidade pra personagem. Ela faz tudo pelo filho, mas ela também quer aproveitar a vida, sabe? Ela sente que ela precisa, que ela merece. E esses detalhezinhos que não são abordados, ninguém fala nisso na série. Só tá lá, mas dá uma profundidade. Além de ser que ela é meio abusada, né? Meio, pô. Pois é. O único momento em que eu não passo o meu pano foi ela ter levado o cara pra casa da Cassandra, foi demais pra mim. Ali foi a hora que eu falei, amiga, cancelada. Não, isso aí não. Vários momentos, né? Não, mas aí é que tá. Esse foi o único momento que pra mim não deu. Ela como... Não tô... Tá, tem a hora que a gente vai falar mais pra frente dela ter sido transfóbica. Mas eu tô falando assim, dá um perdido pra sair com o cara... Chegar lá no apartamento, dormir no apartamento, tomar banho na casa dela, levar a roupa dela pro moleque usar. Tipo assim, essas coisinhas assim, né, que a gente entende que ela tava, né, querendo sobreviver. Isso aí dela ter sido transfóbica já entra em outro lugar. Essa coisa dela ter levado o cara pro apartamento da Cassandra foi demais. Ela foi muito abusada. Falando de um outro tema muito importante, o tema central, né, da série é a Cassandra e a questão da responsabilidade, ou da falta de responsabilidade, que ela tem com o filho. O filho é dela. E ela nega essa responsabilidade boa parte da série. Ela não quer esse filho na vida dela, ela quer a vida que ela tinha antes. Ela acabou de comprar de alugar um lugar só pra ela, então ela quer aproveitar esse momento sozinha e ela não consegue.
Eu acho que o ponto principal que fez tudo acontecer, né, essa virada da Cassandra em relação ao filho, foi quando ela ouviu ele cantar. Ele escutou ela cantar no bar, e aí ele depois estava cantarolando a mesma música, sem ela nem notar. E aí ela viu, enquanto ele estava lá cantarolando e tal, e aí, dali pra frente, ela amoleceu. Eu acho que ela se enxergou nele. Por ela ter sido uma criança também que foi deixada pela mãe, que não teve essa infância. Né, Step? A famosa empatia. Famosa empatia. Ela teve empatia por ele e se viu, tipo, entendeu o que ele tava passando, o que ele tava sentindo. O que ele sentiu por esses 10 anos, de não ter essa referência, que seria dela, né? E que ela também não teve, quando ela era menor. Porque ela a mãe dela não era presente na vida dela. Ainda sobre isso, eu lembro que quando a gente estava conversando para montar o roteiro, eu falei, né, que de qualquer forma, a aceitação dela, né, em relação a ele, parte de um lugar que para mim é completamente egoísta. Por ter sido só quando ela se colocou no lugar dele, você diz basicamente. Isso? Mas assim, por outro lado, é um pouco isso a vida também, né? A gente entende melhor quando a gente se coloca no lugar da pessoa e quando a vivência é parecida, alguma coisa assim, né? Mas não deixa de ser uma coisa meio egocêntrica mesmo. Isso é um incômodo meu, mas também não quer dizer que seja errado ou nada assim. Mas é só porque eu observei isso como padrão. Não. Porque até mesmo a aceitação dela partiu de um lugar um tanto quanto egoísta. Agora, uma outra questão também que a gente vai comentar aqui, assim, de uma forma mais en passant, e sempre deixando claro que o que a gente vai falar é com base na série, no que a gente viu em entrevistas, enfim, no que a gente pesquisou por aí, vendo de fora, porque, enfim, nós três somos pessoas cis, então a gente nunca vai saber essas minúcias, né, os detalhes, enfim, de uma vivência trans, mas é interessante comentar, né, isso, eu tava até falando isso com eles antes, é impossível não falar sobre a questão da transexualidade da Cassandra e das outras personagens. É bem triste, né? Até a gente refletir a partir daquela cena em que ela tá na casa da amiga e, enfim, tá ela, a Roberta e a personagem da Linda Quebrada, que eu não sei o nome. Pedrita. É problemático, é triste, é revoltante o fato de as pessoas trans, né, ali representadas por aquelas três personagens, já se colocam num lugar de aceitação em termos de, ok, eu não nasci pra ser amada, eu não nasci pra ser a oficial, eu nasci pra ser a outra. E que até a Pedrita fala, né, que os caras cis saem com elas e não sei o quê, mas que na hora de escolher preferem o comercial de margarina. É triste isso, né? O que vocês acham? A Cassandra sabia que o Valdo era casado. E ela tava ok com isso. E aí, logo depois vem essa cena, né, delas conversando que deixa tudo claro, tipo, ela não tá numa posição de muitas escolhas. E elas deixaram isso bem claro, que não é um caso isolado, né? Aconteceu com a Cassandra, não é uma história da Cassandra. Sim. É uma história de todas. Mulheres trans, ainda mais pretas. Não só mulheres trans, né, mas pessoas fora do padrão também acabam se submetendo a relações abusivas e relacionamentos em que muitas vezes elas são colocadas em segundo plano por essa ideia de que, e por muitas vezes isso ser uma realidade, né, de que não vão ter ninguém, então quem brotar, né, tipo, pode fazer de gato sapato e você tem que aceitar, porque se não for essa pessoa não vai ter ninguém, sabe? Tipo, ainda na questão trans, mas saindo da parte da afetividade, mas é legal ver, mas enfim, a situação em si não é legal, mas de qualquer forma é legal ver a Cassandra se reafirmando, pedindo respeito, exigindo respeito, pedindo para que as pessoas que interagiam com ela respeitassem os pronomes. Tem a própria fala da Lady também, dizendo que o fato do menininho tá ali de vestidinho era culpa da Cassandra, não sei o quê. E ninguém fala nada, isso me irrita. Ninguém não... Depois a Cassandra fala, né, porque ela joga a culpa pra Cassandra e aí ela bate de frente. Mas acho que ela já tava, tipo, cansada. Tanto que ela fala, tipo, eu não sou obrigada a ficar ouvindo essas coisas aqui. E vai embora. Mas aí, mais uma vez, ela sendo egoísta em relação ao próprio filho.
Porque aí as amigas dela falam, mas você vai deixar ele ser criado por uma escrota transfóbica? Aí ela, ele que lute. Tem como defender uma pessoa dessa? Não. Só em momentos transfóbicos. A verdade é que todo mundo foi omisso nesse sentido, assim, tipo... Porque por mais que, não é filho dela, não é filho deles, mas assim, estavam na casa dele. Estavam na casa deles. E eles podiam falar, tipo, não, imagina, isso aí não tem nada a ver não, filha. Tipo, se ele tiver que ser, ou não vai ser um vestido que vai mudar isso. E uma outra coisa também, ainda nesse tópico, o Gustavo sempre fala disso, né? Que é a representatividade não apenas na tela, mas fora dela, né, Gu? Sim, eu sempre falo que é importante nos bastidores também, as pessoas estarem lá, as pessoas de minorias estarem lá também, não só... Porque na tela é muito fácil, sabe? Colocar lá, é o que as pessoas vão ver, né? As pessoas vão ver e vão falar sobre isso. Mas a mudança mesmo acontece atrás das câmeras, nos bastidores, que essas pessoas precisam estar lá para essas histórias acontecerem, para elas serem contadas e essas pessoas terem voz. É muito fácil colocar uma pessoa lá, não que não seja importante, é muito importante também. Mas acaba que muita gente para aí, e não foi o caso da Manhã de Setembro. Pois né? porque a representatividade na tela já é bem óbvia, né? E, enfim, a gente percebe que também existe isso por trás das câmeras, né? Porque, por exemplo, a própria roteirista, uma das roteiristas, a Alice Marconi, é uma mulher trans. Então, assim, é muito interessante você ver que não é um homem branco, cis, hétero, rico. Tá, rico eu não digo porque não sei se não são todos os roteiristas que são ricos. Mas, enfim, a gente percebe que não é uma pessoa tentando colocar uma fala na boca de outra pessoa, assim, né? Tipo, além dela, tem outras pessoas na parte da produção, né? De produção, que também são trans e isso aí dá mais credibilidade pro contexto da série, né? É igual Falas Negras, que foi escrita pela Manuela Dias, que é uma branca. Não é Viver a Vida, que Manuel Carlos escreveu uma protagonista preta. Tem algumas cenas muito ruins, sabe? Que também é aquilo. Não adianta você... eu vou ver um filme super legal com várias pessoas pretas e aí você vai ver direção de arte, fotografia, não sei o que. Toda a ficha técnica com um monte de gente branca, tá ligado? Uhum. Antes de terminar o episódio, nós vamos pros nossos 2 blocos. O primeiro deles é curiosidade. A série foi gravada em Montevidéu, no Uruguai, mas se passa em São Paulo. E você sabe por que isso aconteceu, Steppe? Não sei. Por causa de um negocinho, assim, um negócio muito sutil que aconteceu. Começou no final de 2019, um negócio assim, um negocinho de nada, chamado pandemia. Porque em São Paulo, enfim, tinha várias restrições, né, por razões óbvias, mas no Uruguai eles estavam com os casos, assim, muito controladinhos, pelo menos naquela época, era coisa de, 20, 30 casos por dia, e aí eles encontraram lá no Uruguai um lugar mais seguro pra fazer a gravação. Eu tava estranhando muito. Falei, esse São Paulo tá muito diferente, mas não sei o que é. Pois é. E aí eles incluíram depois, em outros momentos, algumas cenas mais abertas, assim, de lugares em São Paulo mesmo e tal, mas foi gravado no Uruguai por razão da pandemia. Na série também há 2 referências a Marielle Franco. A primeira eu não lembro. Qual era, Gustavo? É uma placa de rua, logo no primeiro episódio, que tá lá, Rua Marielle Franco. E a segunda que a gente reparou foi num grafite na rua, assim, no 4º episódio. Acho que nos primeiros minutos do episódio, assim, numa das primeiras cenas. Tem 2 atores que estavam em Bacurau. A Karine Telles, que é a Lady, e o Tomás Aquino, que é o Ivaldo. Eles 2 estavam no filme Bacurau. A gente sempre fala de Bacurau porque em Onde Está Meu Coração a gente chamava a personagem de Bacurau, porque a atriz tinha estado em Bacurau também. E nessa foi a Bacurau da vez e o Bacurau da vez. A voz da Vanusa, a consciência, né, da Cassandra, é interpretada pela Elisa Lucinda. Pela gênia Elisa Lucinda, dona da minha vida. A formação da Lineker é em teatro ou artes cênicas, eu não sei ao certo. Ela é formada em atriz ou
Ela é formada em atriz, muito bom, parabéns. Ela é formada em teatro ou em artes cênicas, mas essa Manhã de Setembro, de fato, foi o primeiro grande papel dela e tudo mais. Ela deve ter feito coisas menores, assim. Ela até tava em 3%, mas foi só uma performance. Não tinha um papel, assim, não era um personagem. Esse foi realmente o primeiro grande mesmo. Ainda falando sobre a Lineker, a atriz recebeu a notícia da morte da Vanusa durante as gravações. É uma pena que a Vanusa Não conseguiu ver. não conseguiu assistir a série, né? Tinha grande homenagem pra ela. Pois é. E agora indo pro nosso último quadro. O que me tirou do sério? Hein, galera? O que tirou vocês do sério em Manhãs de Setembro? A Cassandra. Cassandra. E também, uma coisa que eu tava pensando aqui, o Jessim toda hora chamava a Cassandra de pai. Teve uma alma que falou assim, não é? Para de chamar ela de... Só a Grazi, lá mais pro final, que falou. É, verdade. A lenda, né? A maior de todas. E a Cassandra falou, para de me chamar de pai. E a própria, mas ninguém além, né? Sim. Essa atitude da Lady de levar o cara lá pro verdade. apartamento da Cassandra me deixou revoltado também, algumas atitudes dela. Mas, como sempre, e isso é um consenso aqui, o que mais incomoda a gente é a Amazon Prime Video. Vim aqui mais uma vez. Desculpa, Amazon, mas é pro bem de vocês. Vocês têm um serviço que tinha tudo pra ser muito legal, mas Sim. o player de vocês é cagado. E outra coisa, presta atenção. Ouve aqui, dica de amiga, fazendo isso de graça. A divulgação, cara. A Netflix, quando vai divulgar um negócio, eles chamaram a Xuxa pra fazer a ação do Stranger Things, sabe? O ponto eles... às vezes até é meio over, mas eles fazem a divulgação petadíssima. Eu fiquei sabendo da série da Manhã de Setembro porque eu vi que eles mandaram um press kit pro Clébio Damas. E ele falou sobre isso, mas foi literalmente o único lugar, senão eu nem saberia. E aí eu fui atrás porque eu falei, putz, série brasileira, vamos, né, ficar de olho. Foi só por isso, de resto eu não vi praticamente mais lugar nenhum. Eu vi no Twitter. Então, assim, foi uma coisa que, justamente porque acabou tendo muita divulgação, assim, no boca a boca, ficou dentro da bolha. Tá, não é que seja necessariamente ruim, mas também é importante tentar furar essa bolha, né? Eu vi muito mais divulgação do 5 Vezes Comédia, por exemplo, do que do Manhãs de Setembro. Não, e realmente, para as outras séries que a gente falou aqui, Bom Dia Verônica, a própria 5 Vezes Comédia, Onde Está Meu Coração, eu achava muita entrevista no YouTube, em vídeo, né, com o elenco, com diretores e roteiristas. Pra essa, eu literalmente só achei uma entrevista, que era do Papel Pop. Inclusive, tornou a minha vida até mais difícil na hora de fazer a pesquisa, porque, enfim, eu vi muita crítica, mas eu vi pouca divulgação mesmo, assim, reportagens, entrevistas com o elenco e tal. Vamos melhorar isso aí, dona Amazon Prime. Bora, Amazon. Pô. A gente gosta de vocês, só que a gente quer que vocês melhorem, né? Porque aí a gente fala de mais séries, poxa. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio sobre Manhãs de Setembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. A gente é @brmentiradossérie. A gente tem um canal no Telegram agora, que a gente divulga notícias. A gente pode conversar por lá. Então o link também vai estar junto dos outros links na descrição do episódio. Vai lá, conversa com a gente, comenta. A gente tem um contato mais direto por lá. Segue a gente no Instagram, no TikTok, a gente tá postando bastante coisa legal por lá. E, obviamente, voltem para ouvir os próximos episódios do nosso podcast. Gente, dá tchau pra galera. Tchau, galera. Foi um prazer inenarrável compartilhar esses momentos aqui com vocês. Desculpa qualquer coisa. Não cancelem a gente, caso a gente tenha falado alguma inadequação. Avisem a gente nas nossas redes sociais. A gente troca uma ideia de boa, a gente faz uma errata, sem problema nenhum. E é isso, fé. Valeu, galera. Tchau, gente. Beijo, família. Meu irmão pediu um beijo. Você pensou um beijo. E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até o próximo. Qual será que vai ser a próxima série, hein? Fiquem atentos. Beijo. Tchau.